Eu achei interessante ler das Anandas para nós. Porque normalmente nós lemos coisas que justamente não estão na Ananda, que eu traduzo do inglês, então, diretamente, mas ficam coisas inacessíveis depois, para a maioria. Eu achei interessante como isso realmente está à mão, fácil, cada um pode pegar à vontade, ler e como que em conjunto descobrir o quanto está nesta revistinha. Então, começar a partir daí a ler de maneira diferente. Não, a leitura, assim, famosa leitura dinâmica que voa pelas páginas só para pegar, assim, o fio geral e não percebe nada com isso. Mas uma leitura aprofundada, não? Que para em cada frase, cada palavra, talvez, e tenta compreender a fundo, realmente. E talvez não só compreender a fundo, mas fazer agora comparações, não? De cruzamento com outras coisas lidas, com outras noções que se tem. E me parecia interessante lermos a série sobre o subconsciente. Já que ontem no recital falei disto e em parte dancei isto, então nas últimas 3 semanas tem uma série sobre o subconsciente. E talvez sejam textos não fáceis de compreensão, de penetração, quando alguém lê por conta própria só. Então talvez seja bom a gente ler em conjunto e tentar abrir um pouco o material. Mas, assim, nesta Anandinha que tem o último material sobre o subconsciente, tem um texto da mãe que achei assim, eu acho tão simples e tão básico, que gostaria de começar com isto. Indiretamente tem a ver com o subconsciente também. É um texto em que ela fala sobre as 3 fontes do vital. Uma série que chamei Percepções Úteis à Vida. Quer dizer, como se nós pudéssemos adiantar-nos em nossa consciência, atitude de vida, consciência de vida, nossa compreensão de tudo que acontece conosco através da leitura desses textos. Me parece a única razão, afinal. A razão básica, central. Conseguir viver com mais consciência e penetrar tudo que vem para nós com uma luz mais intensa, mais clara, mais bem ordenada, para perceber o que é isto, a vida. Então, as 3 fontes do vital. O vital, o que seria o vital? O que é uma fonte, se sabe. O número 3 também é conhecido. As é artigo, é plural. Ora, do vital, o que é o vital? Se diz isso é vital para mim, não? Mas aí não é o vital, é uma coisa que é vital para mim. Quer dizer, que é como que indispensável para eu viver, para eu me sentir bem. Seria o sentido verdadeiro, embora se usa isso assim facilmente, assim para decorar alguma coisa, não, que se quer colocar em destaque, em realce. Mas o que seria agora o vital, mais objetivamente falando? Como? O vital seria aquela parte, o componente nossa ou em cada ser que pertence à região do
vivo que faz com que ele tenha vida. Esse vital seria, em primeiro plano, energia, uma certa dose de energia. A energia da vida é uma energia universal. É um plano de nosso universo. Matéria, plano da vida, plano da mente. Então, embora cada um de nós tenha o seu vital, quer dizer, uma formação individualizada de energia vital que lhe é dada no começo desta vida e com que ele tem que trabalhar durante esta vida e que ele devolve quando morre ao estoque universal da energia de vida, não seria só, vamos dizer, o fato de conferir vida. E aí já vem a própria palavra, não? Se eu digo, ele tem muita vida, então não é bem só uma vida física, mas é uma animação, é um temperamento, um movimento, uma vibração. Quer dizer, o vital nesse sentido não seria só a própria energia de vida, mas o que ele produz em nós em relação a manifestações de vida, manifestações bem específicas. E além disto, o vital é o centro de tudo que nós podemos ser, nos tornar, fazer, sentir, perceber, receber, dar. Tem uma comparação, quer dizer, que se temos a grande roda da vida, o ar seria a própria vida como que fazendo seu percurso, e os raios seriam as várias, vamos dizer, atividades ou componentes, elementos que compõem a vida. Em cada um de nós diferente, embora tenha coisas básicas. Mas a própria energia de vida, o vital, estaria no centro, onde o eixo é enfiado e que possibilita que a roda rode. Senão fica de coração morto pela parede. Então o que faz a roda girar e ser roda, vida, esta energia central. Então nós não poderíamos pensar, imaginar, esperar, rezar, buscar Deus ou buscar outra coisa qualquer, aspirar nenhuma atividade, nenhuma, sem a energia de vida. Então ela realmente é o central. É o central. Sem isto não somos nada. Apenas um mecanismo morto que nem conseguiria se aguentar ou permanecer. Então, por isso é sumamente importante conhecer o vital e não só conhecer, mas controlar, ordenar, estruturar, organizar, dominar o vital. E como a energia que age subconscientemente, no nível subconsciente, não mentalmente consciente, é a energia universal do universo, uma energia enorme. Ela não é especificamente preparada para seres humanos, mas é a energia que dá vida a tudo que é vivo, ao rato e à planta e a qualquer coisa. Então, muito difícil lidar com esta energia, conhecê-la e clareá-la totalmente e moldar-se, esculpir-se assim como nós queremos que ela deva agir em nós. Uma questão muito difícil. E todas as linhas espirituais do passado declararam que seria impossível, impraticável, mudar de temperamento, reger instinto de sexo ou de comida, ou essas coisas todas. Porque é uma região muito escura, totalmente do subconsciente. Então, por isso, me parece assim, importante fazer algum trabalho nesse sentido. Então, o vital, a energia em nós, energia em todos os sentidos, energia de trabalho, energia de ação, energia de pensar, energia de prestar atenção, energia de se concentrar,
energia de se dar, energia da alegria, energia da tristeza. Qualquer coisa precisa de energia em nós. Essa energia sempre se exaure, sempre se esgota e tem que ser renovada. Então, sobre esta renovação, ela fala aqui. Então, as 3 fontes da renovação da energia vital. Seria um título mais completo, por assim dizer. Ela diz simplesmente as 3 fontes do vital. Então, diz aqui no começo, esta conversa é baseada no livro da mãe, as 4 austeridades e as 4 libertações. Primeira parte. Quem se interessar, o livro deve estar aqui, na mesa de vendas, não? Então, primeiro vem o texto do livro. Depois uma pessoa faz uma pergunta sobre o texto e a mãe então esclarece. O vital tem 3 fontes de subsistência. Aquela que lhe é mais facilmente acessível vem de baixo, das energias físicas, por intermédio das sensações. A segunda fonte se acha em seu próprio plano, quando o vital é suficientemente vasto e receptivo, mediante contato com as forças vitais universais. A terceira, aquela a qual ele geralmente só se abre uma grande aspiração ao progresso, vem para ele do alto, pela infusão e absorção das forças e da inspiração espirituais. Então leia mais uma vez, como depois ela vai explicar, isso é bom que o próprio texto grave em nossa memória. O vital tem 3 fontes de subsistência. Aquela que ele é mais facilmente acessível vem de baixo, das energias físicas, por intermédio das sensações. Energia física quer dizer estufo, normalmente estufo vivo, que por nós é inserido pelo ato de comer, é a maneira mais simples, e pela digestão se libera as energias, que então renova em nós as energias. Mas nós vamos ver depois, muito interessante isto, como eu disse, por intermédio das sensações, como o que vemos, ouvimos, tateamos, etc. A própria sensação pode ser para nós renovadora de energias vitais, ou do contrário também. Pode abater, pode embrulhar, pode entorpecer as energias do mesmo jeito. Então isso, não sei, abre assim uma grande luz, uma grande fresta sobre uma questão agora de escolha de ambientes, de pessoas, de contatos, de uma autoproteção contra certas influências sobre nós que nos abatem ou sugam a energia vital, eventualmente. Mas isso mais adiante. Então seria a fonte mais baixa, vem de baixo, é subconsciente. E matéria que nós engolimos no ato de comer é até inconsciente. Então, eu disse isso uma vez assim, muito drasticamente, muito... Quando a gente primeiro se assusta, eu disse, você tem consciência que com cada pedaço que você come um pedaço de inconsciência, que se une à sua parte inconsciente que você tem. Você aumenta a sua inconsciência com isso. Então, por isso, muitas vezes, o torpor, a inércia que a comida, quando a gente come demais, ou come bastante, ou come com certa atitude, que isso causa em nós. Então, tudo bem explicável. Então, a primeira fonte vital é aquela que é mais facilmente acessível
e ela vem de baixo, as energias físicas, por intermédio das sensações. A segunda fonte se acha em seu próprio plano, quando o vital é suficientemente vasto e receptivo, mediante contato com as forças vitais universais. Então a questão agora não seria mais o contato indireto com as energias. Então, se eu como ou que tem energia vital, primeiro eu tenho que pelo ato de mastigar, preparar a comida para ela ser digerível mais facilmente, e no ato de digestão libera as energias que se unem à minha energia física. Um processo medieval, não? Um processo assim muito atrasado. Assim, a natureza um dia tem que inventar uma coisa mais simples e mais direta, não? Mas por enquanto é isso. Mas é um processo indireto, porque a energia, nós recebemos a energia diretamente. É só pelo processo da digestão. E diz-se que a energia gasta ao digerirmos quase equivale àquilo que se ganha. Então toda comida de difícil digestão é uma comida que não serve para nos reajustar as energias, mas pelo contrário, desgasta nossa energia. Então, é toda uma consciência que se tem que desenvolver em relação a tudo, mesmo a questão de comer comida. Não? Então, agora no segundo caso, então, nós teríamos que adquirir a capacidade de recebermos a energia que está em todo lugar. Aqui, em nosso redor, energia. Como recebê-la diretamente, sem ela precisar entrar na planta, no animal, e com o bife ou a salada nós vamos desprender num processo longo, não? Demorado, de horas e horas, esta energia. Mas uma recepção direta, sem nenhum veículo no meio. São processos yógicos já, não? O próprio yoga que trabalha com os exercícios de respiração é amplamente um yoga que tenta receber a energia que está no ar através de um processo ou de um método controlado, conscientizado de respiração. Também o Hatha Yoga, pelo processo de acumular energias através de certas posições físicas, as asanas, também é meio poderoso nesse sentido. Mas não são as únicas maneiras de receber energia universal. Para a terceira fonte, aquela a qual o vital geralmente só se abre numa grande aspiração ao progresso, vem para ele do alto, pela infusão e absorção das forças e da inspiração espirituais. Então, se existe um universo, e no universo aquilo que nós podemos comer, e assim ganhar energia, tudo se deve a um outro plano superior aos dois, que criou os dois e mantém os dois e evolui os dois, o plano espiritual. Então, se vamos assim para a fonte das fontes, então podemos receber uma energia tão direta, tão instantânea, e tão abundante, e tão grandiosa, tão profunda, tão total, como isso não é possível em nenhum dos outros dois planos. Em nenhum. Nenhum. Mas aí, precisa de todo um preparo e toda uma, como diz, um direcionamento interior muito forte, muito decidido, muito intenso para chegar a isto. Então, uma criança pergunta, ela deu aulas para crianças e nessas aulas ela falou essas coisas todas.
Doce Mãe, aqui eu não entendi. Você disse uma grande aspiração ao progresso vem para ele do alto, pela infusão e absorção das forças e da inspiração espirituais. E a mãe diz, o que você não entendeu? O significado, doce mãe. E a mãe diz primeiro, você está dividindo a sentença de uma forma errônea. Quer dizer, a pontuação deslizou ligeiramente, uma vírgula entrou, uma pausa, onde não deve ter pausa. A criança não teve assim muita consciência da coisa. Mas tudo bem. Se a gente começasse a olhar as nossas maneiras de falar ou de escrever desse jeito, não? Temos todos que descer assim para a escola primária e recomeçar outra vez, a maioria, não? A maneira nossa de escrever e falar é muito falha, não? Gramaticalmente, bastante. Em geral. É interessante, só o dado agora aqui, acho interessantíssimo, neste momento só, nem pensei sobre isso antes, que para a mãe, naturalmente, para uma consciência perfeita, completa, bem formada, naturalmente o uso da língua é uma das coisas principais, básicas. É o meio de eu comunicar com clareza o que eu estou pensando, sentindo, querendo, etc. Então, se eu não tenho poder sobre isto, a minha consciência não pode estar em condições perfeitas. Sim. Então é um sinal de que no fim, podemos dizer, nada escapa, ou a gente não escapa em parte alguma. No fim, tudo tem que ser pegado, organizado, conscientizado, posto no seu lugar no edifício. Não tem nenhuma coisa justificável, nenhuma negligência justificável. Bom, então vamos ver as 3 fontes. Então, ela, depois de dizer isso à criança, rapidamente, naturalmente responde à questão. Há 3 fontes, vocês sabem. A terceira fonte, para a criança pergunta pela fonte das forças espirituais. A terceira fonte é habitualmente fechada às pessoas. Ela lhes chega somente em momentos de grande aspiração. Quando elas têm uma aspiração muito grande e se elevam em direção a forças mais altas, nessa ocasião, o vital pode receber estas forças mais altas dentro de si. E então isso se torna uma força de considerável energia para ele. Se torna uma fonte, deve ser, aqui, uma fonte de considerável energia para ele. Mas em sua vida comum, habitual, ele não está em contato com estas forças, as forças espirituais. A não ser, é claro, que ele seja transformado. Mas eu estou falando do vital comum na vida comum. Este não está aberto a esta fonte de forças mais altas, e para ele ela é totalmente não existente. Na imensa maioria das pessoas, toda a sua força vital lhes vem de baixo, da terra, do alimento, de todas as sensações. Do alimento, elas retiram energia vital do alimento e elas, é pelo ver, ouvir, tocar e sentir que elas contatam as energias contidas na matéria. Elas as extraem desta maneira. Este é seu alimento habitual.
Então, eu leio logo mais uma vez, ficará mais claro. Então, a primeira afirmação do texto: há 3 fontes, você sabe. Ora, a terceira fonte pela qual a criança se interessou, especialmente, a terceira fonte é habitualmente fechada às pessoas. A questão por quê? É uma fonte fechada? Não. A coisa é do outro lado. As pessoas não estão preparadas. Não estão abertas a esta fonte. Não cumprem as condições que existem para aproximar-se desta fonte e receber dela. Cada coisa tem seu preço, cada coisa tem sua condição. Então aí está a questão. A fonte como tal é uma fonte. Jorra a todo momento energia. A questão seria, nós não estamos prontos para isto. Então, normalmente, esta fonte chega às pessoas somente em momentos de grande aspiração. Então, aí é dito, o normal é não se viver com uma grande aspiração, mas se vive. Brinca, joga, dorme, come, berra, ri. Grande aspiração só em apertos muito grandes, não? Quando não tem mais jeito, aí de repente sai uma coisa, uma chama aí de dentro e chama alguma fonte superior a nós para socorrer. Nesse momento, então, pode eventualmente se abrir esta tranca lá de cima e a força descer para nós. Então, quando as pessoas têm uma aspiração muito grande e se elevam em direção a forças mais altas, nessa ocasião, o vital pode receber estas forças mais altas dentro de si. Então, não é necessário que ele receba. Pode ser que apenas, vamos dizer, a mente receba, ou que o físico receba. Não necessariamente o vital como tal. Então, para conseguir isto, vamos dizer, conscientemente, precisaria já de um certo conhecimento, vamos dizer, de como se dispor de tal maneira, como se dirigir de tal maneira que exatamente o vital seja o receptáculo da força que vem. As coisas não são mais automáticas em planos mais altos. E então, esta força, esta fonte de forças espirituais, neste caso, se torna uma fonte de considerável energia para ele, para o vital. Mas em sua vida comum habitual, ele não está em contato com estas forças. A não ser, claro, que ele, o vital, seja transformado. Mas eu estou falando do vital comum, não transformado, na vida comum. Este não está aberto a esta fonte de forças mais altas, e para ele, ela é totalmente não existente. Assim, um teste, se a gente é sincero, né? Se eu tivesse perguntado antes de ler nada, como vocês acham que o nosso vital pode receber a força espiritual, ou forças espirituais? Quem é que poderia responder a isto? Ora, mentalmente já vemos alguma coisa, mentalmente. Mas, vamos dizer, como fato, como algo vivencialmente real para nós, é ainda não existente, para a maioria. E nós aqui já somos gente, assim, de outro nível, não? Que já estão buscando e procurando alguma coisa. Então, na vida comum, realmente, pessoas comuns não existem.
Na imensa maioria das pessoas, toda a sua força vital lhes vem de baixo, da terra, do alimento, de todas as sensações. Então, quando leio isso, assim, me vem fortemente a minha educação, por exemplo, não? Assim, me foi ensinado comer e comer e comer, me encher de comida. Isso foi, assim, o ensinamento principal de meus pais. É um ensinamento, assim, terrível, não? É terrível. É isso que é feito normalmente. Isso ainda não, essa época ainda não terminou. Não terminou. Pais que tenham consciência desses planos e que tentam já abrir a seus filhos a possibilidade de experimentar isto. Ou no mínimo alertar que da comida vem energia, mas é perigoso, porque o preço que se paga é muito alto. Não existe. Pouco existe, raramente existe. Então, ele diz duas fontes agora desta região de baixo, do alimento. Elas retiram energia vital do alimento e ela procura palavras, então diz depois, é pelo ver, ouvir, tocar e sentir que eles contatam as energias contidas na matéria. Quer dizer, agora as sensações, os sentidos, que podem nos perfeitamente renovar as energias. Por exemplo, eu posso dizer assim, uma observação muito clara, a maioria dos adultos renova suas energias quando brinca com crianças. Isso vai até o ponto inadmissível de ultrapassar assim a medida certa e sugar a energia da criança. E chegar a um estado de exaltação, de poder, de bem-estar. Isso é muito perigoso. Muito ruim mesmo. E não tem, a maioria faz ignorantemente isto. Não tem consciência, não tem quem nos alerte para isto. Com animais a mesma coisa, não? Acariciar um animal é entrar em contato com sua energia vital. E quanto mais me ligo a isto, tanto mais isto me renova em minha energia. Mas uma energia vital, uma energia do tipo animal, do nível animal. É muito claro. De lá não vem uma energia mais alta. Óbvio que não. Então, todo o nosso esquema de camaradagem com os animais e de companheirismo e tudo mais, é tudo muito bonito, e muito perigoso, e muito ignorante. Sim, exato. Certamente uma energia mais limpa, não? Possivelmente. Sim. Brincar com animais eu entendo, mas com crianças... Nossa, é a mesma coisa. Mas é como? É uma troca de energia. À medida que a criança responde a você, o que você propõe, ou você entra no jogo dela, vocês brincam e começa a energia a fluir entre vocês. É uma identificação no nível vital. Enquanto você fica com sua mente acesa e controla o relacionamento e dá todo direito a ela trabalhar, elaborar sua energia em contato com você, então tudo bem. Mas no momento que para você isso é interessante vitalmente,
isso te nutre vitalmente, então a coisa está no nível errado. E eu observo quando vejo pessoas brincando com crianças que acontece isto quase exclusivamente. Não noto consciência, não. Então, nós temos o poder também, em aulas a gente faz isso muito, aulas de movimentação, de dança, dançando junto com as crianças, levá-las e fazer com as energias, começa a aflorar e a crescer, etc. Aí então é sempre essa consciência, não ultrapassar um dado nível, pois um nível que não seria mais possível para a criança, que sai para fora de si, além da medida dela, ou nível em que eu fico assim num bolo com ela e ela assim... A gente como que fica se trocando individualmente. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem claro para si. Tem que observar muito. Ah, sim, óbvio, claro. Em adultos, com adultos, óbvio, claro. Sim. Arrasado. Não é que eu falei isso, era o contrário, parecia que não tinha comigo, né? Sim. Sim. Eu sentia sugado, né? Bom, isso já é em contato direto com pessoas, não? Tem pessoas que fazem que a gente fique mais disponível, mais aberto, mais desperto, mais acordado. Tem pessoas que deprimem, que entra uma coisa pesada, uma coisa esquisita, uma coisa difícil. Isso é... Agora, não necessariamente que a outra pessoa tenha uma energia ruim. Aí também é a combinação de energias. Pode ser que essa mesma pessoa, para uma outra pessoa, seja animadora. É um caso individual, cada um tem que sentir isso. Não? Depende também em que estado nós mesmos estamos. Quando estamos com a energia plena e boa, então muita coisa podemos aguentar. E quando nossa própria energia já é meio frágil, meio transparente, aí precisa tomar muito cuidado, não? Para não receber uma influência que pode nos abalar eventualmente totalmente. Já aconteceu comigo, de eu sentir a pessoa chega perto e começa a bocejar. Ele começa a... fica bocejando. Mas pode ser uma defesa. Pode ser tanto sinal de que a pessoa realmente, assim, estupidamente tediosa e ociosa. E pode ser o contrário também, que a pessoa contém uma energia enorme e você sente e diz, ah meu Deus, não, esse esforço não vou fazer. Oh, me dá sono, né? É da pessoa que suma. Ele começa a sentir bem-estar quando ele começa a receber. Sim. E vem aquele bem-estar e ele começa a bocejar, não é? Sim, tá bom. Mas isso também existe, né? Nível celular, uma vez você falou sobre células. A própria consciência celular, nível matéria. Sim. Aí você ia começar a tocar numa aula, você ia tocar em nível vital, força vital na matéria. Por exemplo, há milhares e milhares de anos, eram células totalmente separadas, a própria célula se alimentava na água ou de outra forma qualquer. Estou falando que é uma célula física já. E essa forma celular se agrupou de formas organizadas e tudo. Não é assim, a consciência celular, para formar a matéria, ela tem um modo, ela deve ter, porque eu estou tendo um contato assim com o meu corpo já de formas diferentes. Então é uma questão assim, de um ano para cá, eu estou trabalhando meu corpo com mais consciência. E estou percebendo que a própria energia do corpo, a hora que ele localiza, a hora que ele solta, sabe, a hora que, quando ele não está no ambiente que não agrada,
É isso que eu estava querendo, inclusive. Comecei a conversar com a Linda e hoje de manhã com a Bárbara. Eu gostaria de falar em termos disso, porque eu estou sem base. Sabe, então é bom, eu vou procurar algum texto sobre isso. A gente pode incluir isso nas leituras. Eu acho mais frutífero do que agora a passão dizer alguma coisa, não? É isso que eu ia propor para você, Sim. porque ali no celular... Olha, quando lemos sobre o subconsciente já vai esclarecer muita coisa. Por isso é a própria região do físico. Ou perto do físico, no mínimo. Sim. 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 Bom, então isso foi o nível, a primeira fonte, não? No entanto, diz ela, algumas pessoas têm um vital muito desenvolvido, o qual elas submeteram a uma disciplina. Elas têm um sentido de imensidade e estão em contato com o mundo e os movimentos das forças mundo. E assim elas podem receber, se num momento de chamada, elas podem receber as forças vitais universais que penetram nelas e renovam a dose de energia que elas precisam. Então, algumas pessoas têm um vital muito desenvolvido, não é mais um vital primitivo, um vital animal, por assim dizer, mas um vital jamais rico em elementos na sua composição, jamais expressivo em suas manifestações, jamais ligado, talvez, à mente, à inteligência, à consciência, jamais responsivo a níveis mais altos, quando o vital normalmente não responde a isto, a níveis mais altos. Então, as pessoas, além disto, sim, submeteram o vital a uma disciplina. Então, pessoas que não só vivem comumente e consomem a vida como ela vem, mas que já selecionam, já sabem isto serve, não serve, isto para ser rejeitado, diminuído, aumentado, isto não agora, mas depois. E assim, quer dizer, que já começa a colocar um ritmo, uma organização na sua vida e na sua energia. E as pessoas então têm um sentido de imensidade. Não é mais a pessoa presa a si só, e presa à famíliazinha, e presa às coisas assim que ocorrem assim diretamente, cotidianas. Uma pessoa que já respira um outro fôlego e já vê assim mais longe, compreende algo do universo, do cosmos, na nossa inserção nesse grande todo, na nossa ligação natural a isso tudo. Então, por toda essa compreensão que então atinge o vital está aberto a isto, mais desenvolvido. Então o vital é capaz de receber então deste grande mundo das forças cósmicas diretamente energia, sem mais a força cósmica precisar se introduzir ou se esconder dentro de uma coisa material para depois de lá ser libertada outra vez. Mas é um contato, intercâmbio direto com as forças universais. Isso é muito o assunto, como digo, do yoga. Mas talvez não do yoga daqui, como se faz aqui, o yoga, ou a maioria das pessoas, mas dos próprios yogis que vivem realmente o yoga, sim. É muito essa questão de entrar em contato com essas energias universais, se nutrir delas e reduzir ao mínimo possível o substrato que vem de baixo, para soltar o mais possível esta ligação. Não digo que é o certo, eu só estou relatando. Ora, é interessante como tudo é consciência aqui. Então, assim, tais pessoas podem receber
as forças vitais universais que penetram nelas e renova a dose de energia que elas precisam. Isso me parece interessante, que nós iríamos adquirir energia à vontade para toda a vida. Então depois não precisa mais fazer nada, porque já tem tudo resolvido. Mas a dose que precisam. Porque, vamos dizer, a vida de cada um de nós, e dentro da vida de cada um de nós, cada movimento, ação, é um movimento, na verdade, do cosmos, do universo. Então, este movimento deveria ser realizado plenamente. Então, se faltar energia para isto, esta energia será dada, se a pessoa conseguir entrar em contato com essas forças. Mas há como que uma consciência, uma mente universal, que então diz, bom, aquela ação realmente é interessante, é importante, ou é simplesmente tem que acontecer dentro de um plano geral do universo. Então, vamos fornecer energia para isto. Ora, mais o ego quer se repetir, quer se inflar da coisa, quer fazer milagres. Não, aí vamos fechar a fonte. Não é para isso. Quando a energia some completamente, se a pessoa se sente como que desvitalizada. Olha, pode ter mil razões. Mil razões. Quase sempre de natureza psicológica, não? Alguma coisa. Desequilíbrio seu, depressão. Depressão é justamente o esvaziamento da substância vital de energia. Tem problemas, tem conflitos, tem dores, tem desânimo, não quer mais viver, não quer mais ver ninguém, não quer mais fazer nada. Então é isso. É depressão. Dentro da psicologia fala que é um estado de medo, né? De assumir, de depressão, ansiedade, depois a ponto até de não querer nem mais sair da cama. Mas é justamente que falta energia para você, no mínimo, agir normalmente, ou ser normal, não? É energia. A própria pessoa provocou isso? Acho que a pergunta dele foi nesse caso. Olha, sempre é a pessoa. Quem que pode ser? No fim. Vamos dizer, no caso de uma criança, no caso de um animal, podemos admitir, como não tem uma consciência perfeita de si e não sabem observar e ler nas coisas, então pode-se admitir então que um outro faça isso. Em nosso caso, a única questão é eu dizer, bom, eu sou totalmente ignorante, por isso me aconteceu isso. Mas nós temos a possibilidade a cada momento de vermos as coisas. E a nossa obrigação, nós fomos criados para isso, para sermos consciências. Então, no fim, ninguém pode dizer que é o outro. Se eu digo que é o outro, só mostra a minha ignorância. Eu não percebi o quanto cada coisa depende da minha atitude consciente diante dela. Ou da recepção consciente, a resposta consciente. Do resto... Você colocou a depressão. A angústia, a ansiedade, está dentro desse raciocínio novo? Acho, sim, exato. É tudo, como ele diz, quando o vital é mais desenvolvido, tentei assim, explicar, ele se liga, ele se abre a regiões, a níveis mais altos. Então, quando você explica a ele que está acontecendo, ou que assim não pode ser, e que a melhor coisa seria assim, harmoniosamente, equilibradamente, ele responde facilmente. Mas quando ele é escuro, quando não é desenvolvido, e não se abre, e só se abre, vamos dizer, sugestões do ego, ou do ciúme, ou coisas desse tipo, aí, então, o inferno se abre, não é? Inferno para a parte consciente nossa, que tem noção de o que deve ser, não é? Angústia seria mesmo dentro da mesma região, não é? Esse caso da dosagem é importantíssimo, porque eu estava fazendo um trabalho uma vez, um aluno meu, maior do que eu, imenso, e ele me abraçou.
mas eu senti que ele me abraçou com outras intenções, de que eu estava me sentindo tonto. E olha, eu deixei, me abri para isso. E naquela hora eu me senti assim, não mais ali, entende? Não era mais a minha força humana do Luiz. Olha, ele me aguentou. Essa coisa da dosagem, Sim. Que é Sim. arrepiador. Mas justamente se você, agora, a partir daí, marcar o forte a toda hora, aí não daria certo. Foi naquele momento preciso. Sim, sim. Sim. Bom, então, ainda o terceiro, né? Então, há outras pessoas muito raras, ou talvez em momentos muito raros de sua vida individual, que têm uma aspiração à consciência mais alta, à força mais alta, ao conhecimento mais alto, e que, por este chamado, puxam para si as forças de domínios mais altos. E assim, isto também renova nelas energias muito especiais, de um valor especial. Quer dizer, não é uma energia que vai matar a fome. Mas é uma outra coisa, uma energia muito especial, de um valor especial. Não é de um nível físico, orgânico só. Embora haja sobre o físico orgânico, óbvio. Mas não é deste tipo. Então, às vezes, há outras pessoas muito raras, ou talvez em momentos muito raros de sua vida individual, que têm uma aspiração à consciência mais alta, à força mais alta, ao conhecimento mais alto. Que como nós somos um ser dotado de consciência, uma consciência centralizada, quer dizer, que tem um núcleo, algo que não apenas pode ter percepções como que desconectadas uma da outra, mas que pode sintetizar, que pode amadurecer, que pode aumentar a intensidade de sua consciência e fazer isto um instrumento da vida, um instrumento de evolução, de sua evolução, e um instrumento de serviço à espécie, ou ao universo, ou a Deus mesmo. Então, a partir desse momento que temos isto, nós estamos em ligação, em contato direto a cada momento com todos os níveis de consciência que existem além da nossa. Então, todos os níveis de consciência mais altos e os níveis mais baixos também. Então, se tem consciência disto e começa a aspirar, como ele diz, a níveis mais altos de consciência, elas se irão comunicar conosco, inevitavelmente. Porque somos irmãos, somos irmanados a isto. Não é algo estranho para nós. O que falta justamente é o nosso chamado, é a nossa aspiração. Outra vez, muito, me parece, educação, sociedade, objetivos de vida divulgados, etc., que fazem que a gente não perceba e que se acostume a um outro tipo de vida. E depois é difícil mudar os hábitos. Isso vai ser justamente a nossa percepção quando vamos ler sobre o subconsciente. Aí é toda a questão de como conseguir colocar luz nesses hábitos envelhecidos, endurecidos, que regem nossa vida. E como mudar isto. Como não só renovar, mas reformular as nossas bases de ser e bases de existência. Então, consciência mais alta, quer dizer, compreender mais ampla, mais profunda, mais luminosamente as coisas. Força mais alta, então, dispor de uma força maior do que normalmente se dispõe.
ou no mínimo, quando se tem um trabalho especial a fazer, saber a força estará comigo. Não preciso me preocupar. Eu não preciso recorrer a meios comuns de como me preparar para isto. E ao conhecimento mais alto. Então, não um conhecimento que fala em termos de enciclopédia. Então, que decora e combina inteligentemente as coisas, explica inteligentemente, descreve as coisas, analisa as coisas. Isto é o conhecimento comum. Mas um conhecimento que você tem da coisa sem ter informações sobre ela. Ou vamos dizer que você pode ter da coisa sem as informações. Ou onde poucas informações, poucos dados bastam para você penetrar no cerne da coisa, no coração da coisa. E saber o que ela é. Enquanto normalmente se tem milhares de dados sobre a coisa e não penetra no coração dela. No cerne, realmente. Então, quem aspira a isto, diz ela, ou a consciência mais alta, ou a força mais alta, ou ao conhecimento mais alto. Então, ele, por este chamado, puxa para si as forças de domínios mais altos. Parece muito natural, muito claro. E assim, isso também renova nele, na pessoa, nas pessoas, energias muito especiais, de um valor especial. Quer dizer, tais pessoas, então, são como que predestinadas a trabalhos que outros não conseguem fazer nunca. Porque não é um trabalho comum, é um trabalho muito especial, que precisa realmente de uma ligação especial a níveis mais altos, para ver mais, ousar mais, saber mais, conhecer mais. Sim. A passagem do ser ouvido e a mãe, quando o ser ouvido deixa o corpo. Também é uma passagem assim. Ele passou para ela força supramental, força do mais alto grau. E outra força para ela não teria sido interessante mesmo. Eu tinha com que ultrapassar, resolver todas as questões de existência física, vital, mental, isso ela vivia além disso. Quer dizer, essa energia foi como que energia pura de que ela disporia como ela por bem achar. No que for preciso, fosse preciso. Bom, então só mais uma frase que termina isto. Mas a não ser que se esteja praticando yoga, uma disciplina regular, comumente não se entra em contato com esta fonte, a fonte espiritual. Extrai-se do mesmo nível ou de baixo. Do mesmo nível, quer dizer, se abre as forças universais, ou então de baixo. Eu sempre me assusto, não? Isso está aí o conhecimento, não? E a gente vive assim, ignorante disso. A humanidade vive longe disso. E nós mesmos, realmente na vida cotidiana, será que se para pensar qual é a fonte que estou usando agora, se é necessário usar esta fonte, se posso usar uma outra, como eu teria que me dispor para isto, como me... Normalmente não se tem estas preocupações, não, francamente. Só como eu disse, momentos mais especiais. Então,
talvez como o título diz, talvez seja uma percepção útil à vida. A nossa agora.